Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Hermetismo. O vídeo já vai começar. Hoje iremos tratar sobre um assunto bem conhecido entre os círculos neo-esotéricos espiritualistas de todo o mundo, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou conhecida também como Golden Dawn, The Hermetic Order of the Golden Dawn. A Ordem Hermética da Aurora Dourada foi, na verdade, uma sociedade secreta, surgida na Inglaterra por volta do ano de 1888, que dentre essa sociedade, reunia várias vertentes do esoterismo, cujas as ramificações são ativas até hoje. Por exemplo, dentro da Golden Dawn, saiu algumas figuras bem conhecidas atualmente, como Aleister Crowley, que deu origem à filosofia, ou como alguns chamam de religião Telema. De fato, a Golden Dawn foi um expoente do século XIX. Ela teve por base alguns dos livros conhecidos no meio magísticos, como o livro de Henrique Cornelius Agrippa, 3 livros de filosofia oculta. Em 1888, 3 cabalistas, maçons e rosacruzes fundaram a ordem esotérica da Golden Dawn para dar prosseguimento ao trabalho que fora abandonado pela Sociedade Teosófica. Os criadores da Golden Dawn pretendiam que a ordem servisse como guardiã da tradição esotérica ocidental, mantendo intacto seu conhecimento e, ao mesmo tempo, preparando e ensinando aqueles indivíduos chamados para o caminho iniciático dos mistérios. O fundador primário da Golden Dawn foi o Dr. William Wynne Westcott, médico legista londrino interessado em ocultismo. Westcott foi mestre maçom e secretário-geral da Societas Rosacruciana em Anglia, ou Sociedade Rosacruz na Inglaterra, também chamada de SRIA. Westcott tinha interesse por muitas variedades de maçonaria que prosperavam fora da arte convencional. Ele tinha uma participação ativa em muitas ordens esotéricas que proliferavam na Grã-Bretanha naquela época. Entretanto, muitos desses grupos eram sociedades de estudo teórico que não se interessavam pelo trabalho com magia. Westcott queria algo mais, um grupo que não só estudasse e pesquisasse o conhecimento esotérico do Ocidente, mas que também colocasse esse conhecimento no uso prático da magia. De acordo com todos os registros, Westcott era um homem gentil, amistoso. Em sua esfera de influência, ele era benquisto e amplamente respeitado. Nos círculos esotéricos, Westcott era estimado por seus conhecimentos em cabala, alquimia e filosofia hermética. Ele publicou um volume impressionante de trabalho, tanto em medicina quanto na área hermética. Muitos textos esotéricos famosos foram traduzidos por esse ocultista incansável, incluindo o famoso texto cabalístico Sefer Yetzirah e o tratado de Eliphas Levi sobre o tarô, The Magical Ritual of the Santen Regnum. Westcott editou uma série de textos herméticos e gnósticos e os publicou como volumes separados em sua coletânea hermética. Também imprimiu uma série de documentos para Societas Rosacrucianas em Anglia, incluindo Números, seu poder oculto e virtude mística, uma introdução ao estudo da Cabala, e os Rosacruzes, passado e presente em casa e no exterior. Em 1888, Westcott, auxiliado por Samuel Liddell Mathers e pelo Dr. William Robert Woodman, fundou a Ordem Esotérica da Golden Dawn.
A ordem, porém, foi certamente ideia da genialidade de Westcott. Segundo Eric Howe, embora Westcott afirmasse que eles eram coiguais, foi ele quem dirigiu a Golden Dawn em seus anos iniciais. A Golden Dawn era seu hobby, sua filha e em grande parte sua criação. Foi Westcott, não Mathers, que encontrou os manuscritos cifrados e foi de Westcott quem percebeu o que poderia ser construído em cima deles. Transformou essa visão em realidade, criando a ordem hermética da Golden Dawn e inventando uma apropriada sucessão apostólica, para assegurar sua respeitabilidade. Também está claro em seus cadernos que o conhecimento esotérico de Westcott era, no mínimo, tão profundo quanto o de Mathers. Uma questão nunca abordada na época, mas frequentemente sugerida nos últimos anos, para detrimento de Westcott por protagonistas de Mathers. O que pode ser verificado também é que o próprio Mathers nunca duvidou de que, nessa área, Westcott era seu equivalente. O outro colega de Westcott nessa aventura foi o Dr. William Robert Woodman, um médico aposentado e horticultor. Woodman era um maçom bem conhecido e admirado e um membro líder da Societas Rosacruciana em Anglia. Foi coeditor do Diário da Sociedade The Rosicrucian, quando Robert Wentworth Little, fundador das Societas Rosacruciana em Anglia, morreu em abril de 1878. Woodman se tornou supremo mago da sociedade e assumiu também o The Rosicrucian. Sob a direção de Woodman, a sociedade expandiu-se de Londres para o resto da Inglaterra e começou a exportar sua influência para a Austrália e a América, ganhando rápida aceitação como principal sociedade Rosacruz do mundo. A ele se atribuiu a inserção de uma forte ênfase cabalística aos estudos das Societas Rosacrucian em Anglia. Assim como Mathers, Woodman foi convidado por Westcott para se tornar um dos líderes de sua nova ordem em 1887. Woodman era um excelente cabalista que, sem dúvida, teve um papel de destaque no desenvolvimento dos estudos cabalísticos da Golden Dawn. Contudo, ele morreu em 1891, antes que a ordem estivesse plenamente desenvolvida. Dos 3 membros fundadores da Golden Dawn, o verdadeiro mago da ordem foi Samuel Little MacGregor Mathers. Assim como os outros, ele foi um maçom de alta patente e membro do Alto Conselho da Societas Rosacruciana em Anglia. Para as transações da sociedade, ele contribuiu com ensaios sobre a divindade nas letras hebraicas, símbolos rosacruzes e antigos rosacruzes e seus emblemas zodiacais. Entre os 3 fundadores, Mathers tem sido ao mesmo tempo o mais vilificado e o mais endeusado. Os 2 extremos são enganosos, pois Mathers não era vilão nem um deus sobre-humano. Ele foi, entretanto, um dos personagens mais vivos na história da Golden Dawn, exibindo muito dos pontos positivos e negativos normalmente associados com aqueles que possuem um gênio para magia e grande criatividade. Ex-boxeador profissional, Mathers era considerado um homem atraente, alto e esguio, e com uma cicatriz de um duelo de esgrima. Quase todos que o conheciam ficavam fascinados com ele, e as descrições que dele faziam eram as mais variadas. Tanto os amigos quanto os inimigos de Mathers reconheciam seu nível de cultura, mesmo que não admirassem tal coisa. White o descrevia como um cômico Blaskton do conhecimento do ocultismo. E se lembrava de como ele se empenhava em suas buscas pelo ocultismo no Museu Britânico, o dia todo e todos os dias, absorvendo conhecimento em vez de deixá-lo escorrer, pois White considerava que Mathers não tinha o menor senso crítico. Opinião semelhante era a de Yeats,
que dizia que Mathers tinha muito conhecimento, mas pouco discernimento, muita imaginação e um gosto imperfeito. Contrário a tal julgamento, Brood Innes falava de sua magnífica cultura em estranhas trilhas de conhecimento, e dizia: "Não sou capaz de falar de seu discernimento, pois está muito além do meu." E Brood Innes era um estudioso. Uma de suas obras publicadas é de Tarot, Its Occult Significance, Use in Fortune Telling, and Method of Play, um exame do tarot de Marcella. Ele também é conhecido por suas traduções de uma série de grimórios, incluindo A Magia Sagrada de Abramelin o Mago, The Key of Solomon and the King, and the Grimoire of Almadel. Além disso, Mathers traduziu a Cabala Denudata, de Knorr von Rosenroth, do latim para inglês, em uma versão própria, a Cabala Revelada. Mathers era um ritualista talentoso e, apesar do fato de ter vivido frequentemente na pobreza, produziu alguns dos melhores ensinamentos na tradição esotérica ocidental. Entretanto, ele era capaz também de ser um tirano excêntrico. Havia poucos magos práticos de seu nível. Dos 3 chefes fundadores, foi Mathers, o chefe primário da Ordem Interna, quem converteu a Golden Dawn em uma ordem iniciática verdadeiramente mágica, elevando-a para muito acima das sociedades de estudos ocultos da época. O manuscrito cifrado. Uma história da Golden Dawn não seria completa sem alguma referência ao manuscrito cifrado, o documento enigmático no qual se baseiam os rituais e palestras da Golden Dawn. Segundo Westcott, em 1887, o reverendo A.F.A. Woodford lhe deu cerca de 60 páginas de um manuscrito em código. Woodford era um maçom idoso que, pelo que se comentava, recebera o manuscrito de um comerciante de curiosidades. O manuscrito, que parecia velho, foi rapidamente decifrado por Westcott, usando o código encontrado no livro do abade Johann Trithemius, Poligraphiae. Tratava-se de uma série de diretrizes rituais de uma ordem oculta exposta em linhas gerais. Westcott transcreveu as diretrizes em rituais completos. A maioria crê que Mathers foi o responsável por escrever as cerimônias iniciáticas da Golden Dawn. Contudo, Gilbert sugere que foi Westcott, não Mathers, que desenvolveu os rituais a partir do manuscrito cifrado. Pouco depois que os rituais de grau de neófito para filósofos foram completados, Westcott convidou Mathers e Woodman para serem chefes ao lado dele em sua nova ordem. Ainda há muita dúvida quanto à origem do manuscrito cifrado. Algumas pessoas acham que Westcott os criou. Outras creem que eles foram escritos pelo Lord Edward Bulwer Lytton, o autor de uma obra de ficção do ocultismo chamada Zanoni, A Strange Story, ou por Frederick Hockley, o famoso vidente Rosa Cruz e transcritor de manuscritos ocultos. Diversas outras teorias surgiram para explicar a possível fonte no manuscrito cifrado, incluindo uma loja maçônica judaica em Frankfurt chamada Lodge zur, a Loja da Luz do Alvorecer, ou a Loja da Luz Matutina que se aproxima, com uma filial supostamente fundada em Londres. Em um colégio cabalístico em Londres, dirigido por um influente cabalista chamado Johann Friedrich Falk. Suspeitava-se que ambos os grupos estivessem ligados ao enigmático segundo templo Hermanubis da Golden Dawn. Não há evidência, porém, para essas teorias. Na verdade, a loja de Frankfurt, que muitos ocultistas modernos acreditam ter fechado em 1850, ainda existe. A história da loja foi escrita em alemão e é encontrável. Portanto, é possível determinar
quais são as atividades da loja desde a sua inauguração em 1807 até hoje. E uma das coisas que não aparece nas minutas é uma possível ligação dela com a fundação da Golden Dawn na Inglaterra.